chefe, é ordem. Irmãos queridos, eu escrevi uma pastoral esta semana, foi publicada certamente no boletim da nossa igreja em Vitória, e o título que eu dei foi Uma Oferta Sacrificial, baseado lá no texto de 2 Coríntios, que os macedônios, que eram pobres, rogaram ao apóstolo Paulo a oportunidade de ofertarem para os pobres da Judéia, dando-se a si mesmos ao Senhor e ofertando acima de suas posses, sacrificialmente. Essa é a base bíblica. E aí então eu ouvi um testemunho, agora na Paraíba, estive pregando semana passada lá, e num congresso missionário da Juvep, e esse testemunho aconteceu, esse fato aconteceu numa cidade interiorana da Paraíba, no sertão da Paraíba, quando a Igreja Batista Missionária, num culto de domingo à noite, o pastor fez um grande desafio para a igreja. A igreja tinha um programa de rádio, que alcançava 40 mil pessoas no entorno da cidade, e o programa já estava inadimplente há 2 meses, porque não tinham condições de pagar. Era um preço pequeno, mas eles não tinham dinheiro para pagar. E a igreja recebeu um cheque-mate da emissora, dizendo o seguinte: se vocês não pagarem até amanhã, o programa vai estar encerrado, vai sair do ar. E o pastor então faz esse desafio para a igreja, e lá estava um casal, o senhor Tota e dona Lourdes, que eram meieiros. Meieiro é uma pessoa que trabalha na terra de alguém, e tudo que ele produz tem que dividir a metade com o dono da terra. E esse casal, retornando para casa na roça, a pé, conversava sobre o que poderiam fazer para ajudar a manter o programa no ar. E então dona Lourdes conversava com o senhor Tota: nós temos que ajudar. E o senhor Tota respondeu: mas Lourdes, nós não temos nada, o que nós podemos fazer? Enquanto caminhavam, ela pensou: nós vamos dar o melhor que nós temos. E aí ela pensou: o melhor que nós temos é o galo. É o galo. Tem muitas galinhas, mas só tem um galo, e ele é o mais valoroso do nosso terreno, então nós vamos dar o galo. Na segunda-feira cedo, dona Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, anda 6 quilômetros até a cidade, bate à porta da casa do pastor e diz: pastor, eu vim trazer minha oferta para a manutenção do programa. O pastor olha para o galo, não tem coragem de dizer o que está pensando, falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Mas agradeceu a dona Lourdes, ela voltou para a casa dela. O pastor pensou: vamos fazer uma rifa? Aí também pensou: bom, uma rifa não vai pegar bem. Aí compartilhou com outra pessoa, que era o diretor do seminário da cidade: o que é que eu vou fazer com esse galo? O pastor disse: vamos fazer o seguinte, vou botar nas redes sociais que uma mulher sacrificialmente deu o seu melhor. O fato é que esta notícia começou a circular. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que já tem um trabalho de assistência, ajuda ao sertão, recebe esse e-mail. E no domingo seguinte vai para a igreja e conta para a igreja esse fato. E a igreja resolve levantar uma oferta. E levantou uma oferta correspondente a 2 anos de programa. Enviou a oferta para o pastor. Pastor Jeremias, indo pregar no Canadá, conta essa história para a igreja onde ele estava pregando. E a liderança da igreja perguntou assim: nós queremos saber agora da dona Lourdes, como é que ela está? Aí disseram o seguinte: bom, o sonho da dona Lourdes é ter uma geladeira, que ela mora numa casa de chão batido, tem energia, mas não tem uma geladeira para tomar água gelada no calor escaldante do sertão. Ela quer também fazer chup-chup para vender e fazer um troco. Então a igreja lá do Canadá falou: nós vamos levantar a oferta aqui, vamos comprar uma geladeira nova, um fogão novo para a dona Lourdes. Foram lá e compraram a geladeira e o fogão para ela. Uma outra igreja, sabendo dessa história, perguntou assim: eu quero saber como é que é essa terra que a dona Lourdes e o senhor Tota trabalham. Levantaram as informações e essa igreja disse: nós vamos comprar a terra. Onde ela trabalha de meio, vai ser dela. Comprar a terra, passar a escritura em nome dela e do senhor Tota. Uma outra igreja, sabendo da notícia, fez a seguinte pergunta: bom, eu quero saber como é que é a terra, como é que se trabalha na terra. Vamos levantar aqui os nossos especialistas, vamos irrigar essa terra,
para que a terra possa produzir na quantidade máxima. E foram lá, prepararam tudo, irrigaram toda a terra para que a terra fosse totalmente produtiva. Uma igreja de Nova York, ouvindo esse testemunho, fez uma outra pergunta: eu quero saber como é que é a casa da Dona Lourdes. Ah, Dona Lourdes mora ainda numa casa de chão batido. Pois então nós vamos construir uma casa nova para ela, uma casa ampla, uma casa grande, vamos mobiliar toda a casa dela, e botar tudo que ela precisa nessa casa. E então um repórter da Christianity Today, uma das mais importantes revistas evangélicas do mundo, um repórter escuta essa história, sai de Nova York, vai ao sertão da Paraíba, e escreve um artigo sobre este assunto, e esta história percorreu o mundo. O que eu achei interessante é que a Dona Lourdes não deu o galo pensando em receber um galinheiro de volta, nem deu esperando qualquer retorno de volta, deu por amor, deu sacrificialmente. Pastor Arival disse que nós temos um grande desafio de expansão, e talvez você pergunte assim: bom, mas o que é que eu posso dar? Como é que eu posso contribuir? Você pode dar o seu melhor, você pode dar sacrificialmente, porque quando você faz isso com a motivação certa, diz a Bíblia, que Deus multiplica a sua sementeira. É tempo dessa igreja experimentar os grandes milagres de Deus. Abra sua Bíblia comigo no texto que vamos tratar hoje. Provérbios capítulo 24. Diferente das outras mensagens, a maioria que tem pregado aqui nesta igreja, hoje eu não vou pregar um sermão expositivo. Peço permissão para pregar um sermão tópico. Eu acho engraçado porque Haddon Robson disse certa feita que um pregador devia pregar um sermão tópico a cada 10 anos, e depois de pregar pedir perdão para Deus. Mas hoje eu vou pregar um sermão tópico, e está em Provérbios capítulo 24. Provérbios 24. Versículos de número 15 e 16. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Você pode repetir esta primeira parte do verso 16 comigo? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então eu quero tratar com você hoje como transformar adversidades em triunfo. Como transformar adversidades em triunfo. Meus irmãos, não é preciso ser nenhum grande entendedor da realidade para saber que nós estamos vivendo um tempo adverso, um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo até amargo na nação brasileira. O cenário não é róseo, é cinzento. O cenário político é um dos mais constrangedores da nossa história. No cenário econômico, nós ainda estamos patinando. No cenário religioso, nós vemos crescer a apostasia. Vivemos tempos de grandes dificuldades. Mas não é apenas uma questão macro, eu queria pensar na sua vida, nos dramas do seu coração, nas dores que latejam na sua alma, naquelas tensões e dores que você curte lá dentro da sua casa, entre 4 paredes, e ninguém sabe, e ninguém vê, a não ser o próprio Deus. Quantas tempestades, quantos ventos contrários, quantas lágrimas amargas, quantas noites indormidas,
Quantas ansiedades que rondam o seu coração e a sua alma. Quantas fraquezas. Entretanto, nós estamos fiados não na nossa força. Ela é frágil demais. Mas a despeito de nós sermos frágeis a ponto de beijarmos o chão, irmos à lona e cairmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, Deus nos levanta, Deus nos põe de pé, Deus enxuga as nossas lágrimas, Deus reanima o nosso coração, Deus nos dá força para caminhar, Deus nos dá ânimo para prosseguir, porque é Deus quem nos dá a vitória. Nós poderíamos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Bom, isso me faz lembrar uma história até engraçada. Deve ser uma lenda com certeza. Havia uma ponte sobre um rio que estava transbordando pelas ribanceiras e um elefante estava para atravessar a ponte. E um camundongo precisa atravessar a mesma ponte e resolve pedir carona ao elefante. E então o elefante, com muita compaixão, disse, vamos lá. O camundongo subiu em cima do elefante, e o elefante começa a caminhar a ponte balança daqui, balança dali, e o elefante vai passando, e o camundongo firme em cima dele. Quando terminaram de atravessar, o camundongo olhou para o elefante e disse, companheiro, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Nós chacoalhamos aquela ponte. Às vezes, desculpa-me da fraqueza da expressão, mas nós somos como esse camundongo. E às vezes, depois de tantas lutas, de tantos reveses, de tantas dores, de tantas quedas, quando Deus nos levanta, e quando nós atravessamos as pontes sobre os rios caudalosos, nós olhamos para Deus e dizemos, Senhor, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Na verdade, toda a força e todo o poder vem de Deus. Vem de Deus. Eu não sei como é que você está hoje, como é que você entrou aqui. Eu não sei que lutas você está atravessando na sua vida, no seu casamento, na relação com seus filhos, aqui dentro da sua alma, seus conflitos. Eu não sei que dores você carrega no seu peito com relação à sua saúde, seus temores, suas ansiedades. Eu não sei como é que está a sua vida financeira e que tipo de tensão você carrega no seu coração. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que pode restaurar-nos e transformar o nosso deserto em fontes de vida. As nossas dores mais profundas em fontes de consolação. E ainda que você tropece, que você passe por reveses, passe por aflições, passe por dificuldades, passe por desânimo, e muitas vezes você que foi encurralado até mesmo pelo perverso, que tentou de todas as formas derrubar você, não arrastar em você, puxar o seu tapete, apunhalar você pelas costas, e tantas vezes você sofreu reveses e mais reveses, ainda que você caia 7 vezes, Deus há de levantá-lo, Deus há de erguê-lo. Então, eu queria olhar para esse texto e tirar aqui algumas lições. Primeiro, nem todos aprendem com as adversidades. Vocês acreditam que a vida tem adversidades? Vocês acham que nós vivemos aqui blindados? Nós não vivemos numa colônia de férias, enfrentamos lutas. Mas uma coisa é verdade, isso é um fato. Todas as pessoas enfrentam adversidades. Isso é um fato. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, doutores, analfabetos, empresários, empregados, não importa a sua condição social, a sua realidade, é fato isso, todos enfrentam adversidades. Isso não é fato. O que não é fato? Nem todas as pessoas vão aprender com as adversidades. Então a adversidade vai ser na sua vida ou sua coveira, ou sua
pedagoga. Por exemplo, pega Pedro e Judas. Um traiu Jesus, outro negou Jesus. Um tirou a sua própria vida, o outro se arrependeu. Você pega a história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. 9 se contentaram apenas com a cura física. Um deles, eu quero mais, eu quero agradecer. E foi curado da principal lepra que atormentava a sua vida, que era a lepra espiritual, e foi salvo por Jesus. Você pega a história de Eliseu e Geazi. Um olha e vê o exército inimigo, outro olha e vê o exército de Deus. Um olha e vê o problema, o outro olha e vê a solução. Um olha e diz, vamos ser esmagados, e sofreram uma derrota cachapante. O outro olha e diz o seguinte, a vitória está a caminho, Deus é por nós. É uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Para quem você está olhando? Onde está a sua confiança? No braço da carne ou no socorro de Deus? Pensem comigo que nós podemos entender que de Deus vem a vitória para a nossa vida. Deixa eu lhes dar um exemplo da história. Há um pastor chamado Norman Vincent Peale, foi um pastor metodista, e ele quis publicar um livro, e ele sonhou em publicar um livro, e escreveu um livro. E o grande problema, e acho que vocês todos sabem, que as editoras, via de regra, têm muita dificuldade de apostar no escritor que está começando. Elas nem levam, às vezes, em conta o teor da obra, o valor da obra. Elas têm dificuldade em apostar no sucesso dessa obra. Então, Norman Vincent Peale escreveu o livro, procurou umas 10 editoras, nenhuma delas se interessou pela obra. Muito frustrado ficou, chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo, e disse assim, aqui vão ficar os meus sonhos de escritor. A sua mulher, Dona Ruth, mais crente, mais otimista do que ele, pegou os rascunhos do lixo e disse assim, eu acredito que Deus pode fazer coisas novas e realizar os seus sonhos. Eu vou continuar lutando. E bateu em outras portas, em outras editoras, e achou uma editora que se interessou pela obra. Resultado? Esse livro é um dos maiores best-sellers da literatura. Já foram vendidos mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Questão de perspectiva. Você precisa aprender com as adversidades da vida. É como aquele pai que era bêbado e morreu bêbado. Tinha 2 filhos apenas. O curioso é que um dos filhos se tornou um grande empresário. O outro se tornou um bêbado, ébrio, e foi parar na cadeia. Isso levou um repórter a ficar muito curioso com a história e foi fazer uma entrevista a ambos. Aí foi na cadeia entrevistar um dos filhos e disse, você acha, ele respondeu, com um pai como eu poderia ser alguém na vida diferente disso? Meu pai era um ébrio, também sou um ébrio. Aí foi entrevistar o outro filho, que era um empresário. Por que você chegou aqui? Ele respondeu, com um pai que eu tive, você acha que eu poderia ser outra coisa na vida? Eu tinha exemplo de sobra para não imitar a vida dele, pois eu quis ser exatamente diferente do meu pai, é por isso que eu estou aqui. Em vez de você ficar reclamando das adversidades que você está passando, olhe pelos olhos da fé, da confiança, e saiba de uma coisa, é possível que as adversidades sejam pedagogas de Deus na sua vida, em vez de serem a coveira de enterrar a sua vida. Segunda lição que eu gostaria de chamar a sua atenção. Mude sua atitude diante das adversidades. A crise, meus irmãos, é uma encruzilhada. O que diferencia alguém que vence, alguém que é derrotado, alguém que caminha vitoriosamente, alguém que fracassa, não é a circunstância, é a atitude. A Bíblia diz que num tempo de fome, de crise, Isaac resolve semear no deserto e colhe a 100 por 1. Quando todo mundo está dizendo, aqui não vai, aqui não dá, aqui é fracasso, aqui é derrota, aqui não adianta investir, ele investiu exatamente aí, e Deus o fez prosperar. Atitude.
Pense comigo na história de Paulo e Silas. Eles estavam presos, açoitados, com as costas ensanguentadas, e eles poderiam entrar para aquela cadeia de Filipos com murmuração, com reclamação, com amargura, com um sentimento de completa inconformação com a realidade, mas eles entram ali e começam a cantar e a dar louvores a Deus, e Deus faz um milagre, e a igreja é fortalecida a partir daquela cadeia, porque o carcereiro e toda a sua família se convertem. Pensa comigo, por exemplo, na história de John Bunyan, 14 anos preso, não é prisão imunda, ele poderia ali naufragar na sua depressão, mas ele aproveita aquela cela, úmida, escura, sombria, insalubre, para se tornar o cenário, para ele escrever a obra mais importante e mais lida no mundo depois da Bíblia, o Peregrino. Então, em vez de você ficar reclamando da adversidade, veja o que Deus pode fazer através da adversidade. É uma questão de perspectiva. Deixa eu lhes dar um outro exemplo. Os biógrafos de Richard Nixon contam que poucos meses após a sua renúncia como presidente dos Estados Unidos da América, o ex-presidente americano entrou em uma profunda depressão, a ponto de ser hospitalizado. Numa tarde, ele estava deprimido no quarto do hospital, e disse assim para sua esposa: minha querida, a minha vida acabou, eu não tenho mais razão para viver, eu fracassei, eu envergonhei o meu país, meu nome está na lama. Quando a esposa vai e abre a janela, e quando ela abre a janela do quarto, um avião passava com uma faixa, e nessa faixa estava escrito: presidente Nixon, Deus te ama, e nós te amamos também. Quem mandou escrever essa faixa foi Dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham. E quando ele leu esse conteúdo, o coração dele se renovou, a esperança brotou, e esse homem saiu da caverna da depressão, esse homem saiu daquele pessimismo doentio em que estava, para se transformar num consultor em assuntos internacionais, encerrando a sua carreira, não num buraco, numa cova, mas com ânimo e ensinando as pessoas a terem esperança na vida. É a situação do pródigo. Ele estava num chiqueiro, passando fome, cheio de trapos, de farrapos, quando de repente algo muda. Pensou no pai, pensou na casa do pai, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Se você ficar olhando apenas para o chão, para a lama, para a derrota, para o fracasso, você vai naufragar. Mas se você entender que o justo pode cair até 7 vezes, e aqui a queda não é a queda moral de pecado, é uma queda dos reveses da vida, das circunstâncias da vida, do encurralamento do ímpio para derrubar você, ainda que você sofra reveses na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida empresarial, Deus é poderoso para botar você de pé outra vez. Encare essa circunstância com esses olhos, os olhos da fé. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês: não creia que as adversidades sejam permanentes. Deus pode mudar a sua história. Pense comigo em Abraão. Pense comigo em Abraão. Ele tem 99 anos. Deus havia feito uma promessa que ia ser o pai de uma numerosa multidão. E Deus vem e troca o nome dele com 99 anos, você vai chamar agora não Abraão mais. Abraão é grande pai, mas vou botar o nome de você agora de Abraão, pai de uma grande multidão. E ele está andando na rua e alguém pergunta: e aí? O senhor já está chegando ao 100, hein? Como é que é o seu nome mesmo? Pai de uma grande multidão. Quantos filhos? Não tem filho ainda não, mas eu vou ser pai de uma grande multidão. Talvez chacotas, zombarias, rezadinhas no canto da boca, mas ele não se sucumbiu diante da realidade circunstancial, mas ele experimentou o milagre de Deus acima de qualquer probabilidade humana.
Pense comigo em Moisés. Sonho de ser libertador do seu povo. Até tentou libertar o povo do seu jeito, do seu modo, com o braço da carne. Seus projetos se frustraram. E ele passa 40 anos tostando a pele no sol escaldante do deserto do Sinai, andando atrás de ovelhas, pelas montanhas escarpadas do Sinai. Alguém que encontrasse Moisés aos 80 anos, diz: você foi um fracasso, Moisés. Você estudou tanto para quê? Para correr atrás de ovelha? Estudou tanto para quê? Para enterrar seus sonhos nesse deserto do Sinai? Mas quando os homens lavram uma sentença de morte sobre a sua vida, Deus pode ressuscitar os seus sonhos e levantar você para uma grande realização. Quando você pensa que você está dependurando as chuteiras, Deus pode estar levantando você para o maior projeto da sua vida. Olhe com outros olhos, com outra perspectiva. Eu fico olhando para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso queria ser líder, e Deus o tirou de uma maneira assim, quase radical, de Jerusalém, à força. Ele não queria ir, pois já saiu assim mesmo. E sabe para onde ele foi? Foi para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe quanto tempo ele ficou lá longe dos holofotes? Mais de 10 anos. E eu fico imaginando, pastor Ival, o que passou pela cabeça do Saulo nesses 10 anos lá. Meu Deus, ele tinha tantos sonhos, tinha tantos projetos. E nem sabia ele, que naqueles 10 anos de reclusão longe dos holofotes, seria o tempo oportuno onde Deus estava trabalhando o coração dele, a vida dele, para os grandes projetos missionários que Deus tinha no seu coração, para levantá-lo como grande líder do cristianismo, para realizar as maiores obras missionárias da época, nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Pense comigo em João. Ô irmão, pense nessa cena. João o apóstolo, já beirando aos 100 anos de idade, um velho com 100 anos de idade não aguenta muita coisa do ponto de vista físico, pois ele é banido para uma ilha vulcânica. Era uma espécie de asilo político forçado das pessoas que morriam naquela ilha solitariamente. Pois o imperador Domiciano manda João para essa ilha, para morrer na solidão. Era o último apóstolo vivo, porque todos os outros tinham sido martirizados. Alguém poderia pensar: bom, acabou a história desse homem, acabou a biografia desse homem, acabaram-se os sonhos desse homem, ele está fadado a um fracasso e morrer na solidão e no anonimato. Nem o imperador Domiciano, nem qualquer outra pessoa, por mais otimista que pudesse ser, podia imaginar que ele estava sendo enviado para o território mais incrível da história, para receber a maior revelação da história, a revelação do livro de Apocalipse, do projeto de Deus vitorioso para toda a história da humanidade, culminando na vitória triunfante de Jesus Cristo e da sua igreja. Preste bem atenção nisso. Não creia que a adversidade que você esteja passando hoje seja permanente. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Agora, pense comigo numa coisa. A quarta lição que eu quero partilhar com vocês. Nós devemos aprender com as adversidades, porque elas podem nos ensinar as mais importantes lições da vida. Então, vou tirar algumas aqui. Primeiro, as adversidades devem ser nossas pedagogas e não nossas coveiras. Vamos entender isso aqui. O que o rei Davi disse no Salmo 119, versículo 71? Foi-me bom ter passado pela aflição. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Eu pergunto para você: alguém em sã consciência pode ficar só na primeira frase do versículo? Foi-me bom ter passado pelo sofrimento? Alguém gosta de sofrer aqui? Tem masoquista aqui hoje? Faz sentido.
Mas para que você aprenda os decretos de Deus, você tem que passar pelo sofrimento. Foi o que o pastor Ival disse agora há pouco sobre Jó. Jó não aprendeu que o Senhor tudo pode, porque estava estudando um bom livro de teologia, e de repente alguém que confabulou sobre isso, ou escreveu sobre isso, bom, então é verdade, nos planos de Deus não posso ser frustrado, porque eu li num livro de teologia que é assim. Ele aprendeu na urdidura da luta. Na urdidura da luta. Então, quando Deus permite você passar uma prova, é para que você entenda que isso é para o seu aprendizado. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Quando Deus permite uma prova na sua vida, é para que você entenda que Ele está lhe dando uma grande aula, uma academia de aprendizado das lições mais importantes da vida. Não desperdice o sofrimento. O que é que o apóstolo Paulo disse? Estava preso em Roma. E ele escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mas como assim, Paulo? Eu vou aprender esse negócio assim, lá numa sala fechada, com ar-condicionado, e lendo um bom livro? Agora eu entendi. Foi assim que ele compreendeu essa verdade? Não, irmãos. Foi na luta. Foi nos vales. Foram nos vales da vida. Sendo açoitada aqui, sendo presa acolá, sendo perseguida ali, sendo enxotada acolá, passando por naufrágios, passando por dificuldades. Mas em cada circunstância que ele ia vivendo e experimentando, ele ia costurando as pontas das circunstâncias e das providências divinas, e ele chegou à seguinte conclusão: Deus está nesse negócio, a mão de Deus está nisso, nada disso foi por acaso. Deus tinha um plano perfeito, maiúsculo, soberano, e tudo isso contribuiu para o meu bem. Então preste atenção nisso, meu amado. As adversidades podem ser pedagogas de Deus para nós aprendermos sobre a generosa e rica providência de Deus na nossa vida. Segunda coisa, na adversidade, olhe para Jesus e prossiga, em vez de ficar desanimado. Ô, gente, se a gente ficar desanimado, aí a coisa pega mesmo. Porque tem luta, porque a crise é grande, o país está em crise, o mundo está em crise. Pessimista é o que não falta. Gente dizer para você: desista, retroceda, joga a toalha, não vale a pena. Abra mão do seu casamento, abra mão da sua família, vire a mesa, parta para outro. Parta para outra. É tanta gente que vai dizer isso para você. Mas em nome de Jesus, querido, é hora de você na crise olhar para Jesus. Como aqueles discípulos que estavam naquela tempestade do mar da Galileia, e eles achando que o naufrágio seria inevitável, e Jesus aparece para eles e diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Se você olhar para as ondas, você naufraga. Se você olhar para o mar, você vai ao fundo do mar. Se você tirar os olhos de Jesus, você perde a esperança. Perde a esperança. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que ficou para trás, eu olho para frente, para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desistir, irmãos, não é o caminho. Retroceder não vai ajudar você. Persevere. E quando eu falo para você persevere, estou falando na vida cristã, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua família, lá nos seus empreendimentos. Os grandes empresários do mundo, irmãos, muitos deles fracassaram, faliram. Muitos homens que hoje construíram um nome na história, pela graça de Deus, tiveram derrotas fragorosas. Deixa eu lhes dar um exemplo. Talvez no mundo político nenhuma pessoa seja mais conhecida da nossa geração, pelo menos por informação, do que o presidente Abraham Lincoln. Eu não sei quantos de vocês têm plena ciência de quem era esse moço. Ele nasceu na roça, trabalhou na enxada, trabalhava para pagar seus livros,
estudava à luz de facho de lenha fincado no estuque da parede. Seu nome hoje, entretanto, é conhecido como nome de ruas, de avenidas, de bancos, de carros, de universidades. Mas, antes dele ser o 16º presidente dos Estados Unidos, ele enfrentou muitas derrotas, e eu vou citar algumas. Aos 22 anos, ele fracassou em seus negócios. Aos 23 anos, ele foi derrotado para a legislatura. Aos 24 anos, novamente fracassou em seus negócios. Aos 25 anos, ele foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos, foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos, foi derrotado à candidatura de presidente da Câmara. Aos 31 anos, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 47 anos, foi derrotado na sua candidatura à vice-presidência. Aos 49 anos, foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 51 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América e o maior presidente da história até hoje. A marca de alguém que vence não é alguém que não tem problema, que não tem adversidade, é alguém que, a despeito das adversidades, persevera. E agora, como cristãos, nós perseveramos porque olhamos firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, saiba que Deus é poderoso para transformar adversidades, as suas adversidades, em portas de oportunidades. Preste bem atenção nisso, queridos. Está escrito no Salmo 84, que Deus transforma vales em mananciais. Deus transforma desertos em pomares. Deus transforma crises em oportunidades de Deus na sua vida. E eu vou citar alguns exemplos. Pense comigo em George Matheson. Ele vai ao médico e ele recebe a notícia de que ficaria cego em poucas semanas. Ele era noivo, estava noivo. Ao comunicar à sua noiva de que ele ficaria cego em algumas semanas, a noiva termina o noivado com ele. Ele fica triste, naturalmente, mas não se capturou a tristeza, não desceu ao vale da depressão. Ele começa a compor, nesse momento de dor, um hino, que nós cantamos ainda hoje. É o hino 260, do Inário Novo Cântico. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Ele transforma a sua dor numa fonte de consolo para milhões de pessoas, para você e para mim ainda hoje. Pense comigo na história de Louis Braille. Louis Braille ficou cego na infância. Foi levado para um instituto de cegos. Depois de jovem, ele criou o sistema de leitura Braille, proporcionando o acesso ao conhecimento a milhões de pessoas cegas no mundo. Ele transforma a sua cegueira num instrumento de bênção para muitas milhares, milhões de outras pessoas. Pense comigo em Fanny Crosby. Vocês bem sabem que Fanny Crosby é considerada a maior compositora de hinos da história da humanidade. Ela compôs cerca de 4.000 hinos. Ela viveu 92 anos. Ela ficou cega na 6ª semana de vida, por um erro médico. Ela conhecia praticamente de cor o Novo Testamento. Ela cantava quase todos os seus hinos de cor. E os nossos hinos, ainda hoje, cantados por ela, são talvez os nossos preferidos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. A Deus demos glória por seu grande amor. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Hinos de Fanny Crosby, que não permitiu que a cegueira de 92 anos levasse a sua vida para a caverna de uma depressão, mas fez dela uma fonte de consolo para o mundo. Então, meus amados,
Eu gostaria de concluir dizendo para vocês que não é razoável que você, pelo fato de alguém ter tramado contra você, o perverso tramado contra você, puxado o seu tapete, ou você passado alguma adversidade na vida, ou pessoal, ou conjugal, ou familiar, ou financeira, ou de que ordem for da sua vida, você se capitular. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo cai até 7 vezes, mas se levanta. E quem nos levanta é o próprio Deus. Quem nos põe de pé é o próprio Deus. Talvez você diga, pastor, mas até hoje eu estou passando por tantas dificuldades, por crises medonhas. Mas quem sabe você possa hoje pedir a Deus, como fez Jabes ou Jabes, cuja mãe o concebeu, ou melhor, deu à luz a ele, com grande sofrimento. Por isso pôs o nome dele de Jabes, marcando-o como um homem de dor. E ele tem coragem de dizer, meu Deus, eu não quero carregar esse fardo, eu não quero carregar essa história. Então Deus, tomara que Tu me abençoes, alargues as minhas fronteiras, me livre do mal, que seja sobre mim a Tua mão. E Deus ouviu a oração dele e mudou a história dele. Talvez a sua história tenha sido uma história de dor, tenha sido uma história de sofrimento. Talvez você carregue um fardo da sua família e dramas da sua casa, mas em nome de Jesus, hoje você pode ter uma postura diferente. Hoje você pode ter uma atitude diferente. Hoje você pode ter uma ação e uma reação diferente e rogar a Deus para romper esse ciclo de tristeza e dor e levantar você para uma nova história de vida. E eu quero concluir com uma história do esporte, sem qualquer tristeza para os irmãos que hoje esperavam a vitória e ela não veio. Na verdade, no futebol é sempre assim, uns se alegram, outros choram e não tem jeito. Mas esse jogo aconteceu há muitos anos. Foi exatamente no dia 1º de janeiro de 1919. Duas universidades estavam se rivalizando num jogo de final, Califórnia e Geórgia. E um dos jogadores era o grande astro, o grande ídolo do futebol americano da época, Roy Ridgels. E ele era a esperança do seu time. E então, no primeiro tempo do jogo, não apenas Roy Ridgels não foi feliz na jogada, mas fez um gol contra. E saiu de campo vaiado no primeiro tempo. E desceu cabisbaixo para o vestiário. E a torcida lá no estádio aplaudia e drapejava suas bandeiras, e o time de Roy Ridgels, já sofrendo uma derrota parcial, volta com moral baixo, entra com moral baixo no vestiário, aguardando o segundo tempo. Quando o técnico chega para ele e diz, Roy Ridgels, o jogo ainda não acabou. Volte, vença, dê o seu melhor, reaja. E naquele jogo de 1º de janeiro de 1919, o time que estava sofrendo uma derrota parcial volta e reage. E Roy Ridgels vira o placar e se transforma no grande astro daquele jogo. E sai de campo aplaudido ruidosamente. Talvez você, como que num jogo, está sofrendo uma derrota parcial. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida emocional. Talvez as pessoas estão drapejando as bandeiras, dizendo, você já está derrotado, você já não vai conseguir mesmo, você está fracassado. Aliás, você deu uma escorregada aí, fez um gol contra, e você agora vai ter uma marca de derrota na sua vida. Mas em nome de Jesus, o capitão da nossa vida, Jesus Cristo, o Senhor da nossa história, está dizendo para você, o jogo ainda não acabou. O jogo ainda não acabou. Volte, vire esse placar e vença. Vença porque a vitória não vem do braço da carne, a vitória vem de Deus. Põe os seus olhos nele. Nele você é mais do que vencedor. O justo pode cair até 7 vezes, mas ele se levanta. Hoje é dia de se levantar.
Hoje é dia de se pôr de pé. Hoje é dia de dar a Deus toda a glória pela vitória que vem das suas mãos. Eu quero orar por você hoje, porque sei, irmãos, que vocês, como eu, como todos nós, enfrentamos lutas, muitas lutas. Mas eu gostaria de encorajar você hoje a experimentar um tempo novo na sua história e na sua vida. Então, se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus e ver a mão de Deus agindo em seu favor, transformando adversidades em oportunidades, onde você está, eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, apresentar a sua vida nas mãos do Deus vivo. Ó Deus, Tu bem conheces a nossa vida, Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que nós somos pó. Não há em nós força alguma, nem mesmo estratégia. Na verdade, Deus, são tantas as lutas à nossa volta e são tantos os inimigos que nos espreitam, que nós não temos forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Tu bem sabes, Deus, que muitos de nós aqui, nas lutas da vida, nos dilemas da vida, temos sido atacados, recebido golpes que tantas vezes nos levam ao chão, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que tu nos ponhas de pé outra vez, que Tu alimentes o nosso coração com esperança, que os nossos olhos estejam postos em Ti, porque das Tuas mãos vem o socorro, das Tuas mãos vem a resposta. Então, se alguém entrou aqui nesta noite, Senhor, cabisbaixo, nocauteado, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, que Tu restaures essa alma. Se alguém entrou aqui, meu Deus, desanimado com a vida, pensando em até mesmo dar cabo da própria vida, que Tu geres nesse coração esperança e alegria de viver, e viver para a Tua glória. Se alguém entrou aqui, Senhor, sem Te conhecer como Deus vivo, como Deus da salvação, como Deus da esperança, como Deus da vitória, que nesta noite este coração seja aberto pelo poder do Espírito Santo, para crer em Jesus Cristo nosso Senhor. Se alguém entrou aqui, Senhor, passando dificuldade na vida, coração amargurado, porque foi derrubado, porque foi perseguido, porque foi atacado injustamente, porque beijou a lona, em nome de Jesus, restaura essa alma, tire a mágoa, tire a dor, tire a tristeza, devolve a alegria da vida e restaura esta vida, Senhor. Se alguém entrou aqui, Senhor Deus, desempregado, perdeu o emprego, perdeu a empresa, sofreu prejuízos financeiros na vida, está angustiado, com contas para pagar, sem saber o que fazer do futuro, depois de tantas perdas e prejuízos, meu Deus, Tu és o Deus da restituição, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus que faz tudo novo na nossa vida. Se alguém entrou aqui, Senhor, caído, prostrado, por causa do pecado, da tentação em que estreitou, que cercou, que emparedou e ele caiu em tentação, meu Deus, perdoa, meu Deus, restaura, meu Deus, levanta, meu Deus, dá uma nova chance para esta pessoa caminhar na Tua presença em Cristo Jesus. Oh Deus, levanta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, anima a Tua igreja, renova o ânimo da Tua igreja, Senhor, e dá-nos consciência de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.